Olá, estudante, tudo bem? Vamos continuar falando um pouquinho aqui sobre forças. Na aula passada a gente falou de força resultante, agora eu vou falar um pouquinho de força-peso. A gente já falou um pouco sobre força-peso lá no começo da nossa unidade e agora a gente vai retomar um pouquinho, tá? Então, a definição de força-peso, pessoal, é a seguinte: é a força necessária para impedir que um objeto caia. Então, quando você tem um objeto e ele tem uma determinada massa, a gente precisa entender a diferença entre massa e peso, a gente já vai falar sobre isso. Você tem um objeto e ele tem uma determinada massa, eu preciso de uma força para segurar esse objeto em uma determinada posição, para não deixar que ele caia. Mesmo que esse objeto já esteja no solo, esse solo, ele aplica uma determinada força nesse solo. Então, essa é o que a gente chama de força-peso. Só para a gente entender a diferença entre peso e massa, tem uma maneira errada, como a gente fala, quando você vai lá, passa na farmácia, você chega lá e sobe na balança e você fala, qual o seu peso? Meu peso é de 50 quilos, meu peso é de 60 quilos. Na verdade, o que você está calculando ali não é o seu peso, é a sua massa, tá? Então, a sua massa é de 60 quilos, a sua massa é de 80 quilos, a sua massa é de 40 quilos. O peso é uma força, tá? A diferença entre peso e massa é que peso é uma força vetorial, ela tem direção, sentido e ela tem intensidade. A massa não, a massa é uma grandeza escalar, ela não precisa de direção nem sentido. Eu fiz um desenho aqui para a gente representar a força-peso num objeto. Imagina que eu tenho um objeto e esse objeto ele tem um vetor. Esse vetor descendo, empurrando ele aqui para o solo, é a nossa força-peso, certo? E a força-peso, como ela é uma força, se a gente retomar lá a segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica, o princípio fundamental da dinâmica, a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Então a força-peso é uma força que vai precisar da massa do objeto, no seu caso lá, você que tem uma massa de 60 kg, foi lá na balança e pesou, a minha massa, não o seu peso, mas a sua massa é de 60 kg, então a força-peso vai ser a massa, no caso a sua massa de 60 kg, vezes a aceleração. Como a gente está falando de objetos aqui na Terra, essa aceleração é a aceleração gravitacional. Se for aqui na Terra, esse G vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Se for lá na Lua, a força gravitacional da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então a massa, o peso, ele depende do lugar onde você está calculando. Então o peso de um objeto aqui na Terra não é o mesmo peso do objeto lá na Lua. Já a massa não. A massa tem a ver com a quantidade de matéria que constitui um corpo. Então a sua massa de 60 kg aqui na Terra, ela vai ser uma massa de 60 kg lá na Lua, vai ser uma massa de 60 kg lá em Marte, já o peso não, tá? Então o seu peso, como é que eu calculo o peso, professor? O peso é a massa do seu corpo vezes a aceleração, tá? Se a gente estiver falando aqui da Terra, é a aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. Se a gente estiver falando de Marte, é a aceleração do campo gravitacional lá de Marte. Então depende do lugar que a gente está falando. Então vamos dar uma olhada. Outras coisas importantes com relação à massa é o seguinte, tá? Eu até coloquei um exemplo meu aqui, ó. Enquanto que a força-peso ela é dada em newtons, por isso que você não pode falar que você tem um peso de 60 kg. Se você falou que é quilogramas, então não é peso, é massa. Porque o peso ele é dado em newtons, a grandeza. Né? A massa sim é uma grandeza dada em quilogramas. Então se você tem 60 kg, quilogramas é massa, professor. Bom, então não é peso. Se a unidade de medida é newton, então é força. Então por isso que peso é uma força e a massa é a quantidade de matéria do corpo. Eu deixei um exemplo aqui sobre a minha massa. Eu, por exemplo, a massa do meu corpo é uma massa de 80 kg. Né? Quando eu vou lá na balança, eu me peso lá, vou lá, a minha massa é de 80 kg. Então, o fato de eu falar que eu me peso não significa que o meu peso é de 80 kg. Então eu estou subindo na balança, a minha massa é de 80 kg. Outra coisa importante que a gente falou é o seguinte: a massa não muda. Então a minha massa de 80 kg é a mesma na Terra, é a mesma na Lua, em Marte, ela não vai mudar. Agora o peso muda, dependendo da força gravitacional de cada um desses lugares que a gente está fazendo o cálculo. E a massa é uma grandeza escalar, ela não precisa de direção, nem sentido, ela só tem a intensidade, tá? O valor numérico. E para a gente entender isso melhor, dois exemplos aqui, ó. Determine a força-peso na Terra de um objeto com massa de 60 kg. Então esse objeto, pessoal, com massa de 60 kg, essa massa não muda. Seja esse objeto levado para a Lua, para Marte, Plutão, ele vai continuar com uma massa de 60 kg. Por isso que ele pergunta, determine a força, peso desse objeto. Bom, se esse objeto tem 60 kg,
E aí ele fala para a gente, considere que a aceleração gravitacional na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Para mim calcular a força-peso é igual a massa vezes a aceleração. No nosso caso, o G é a força gravitacional onde você está calculando. Como a gente está falando da Terra, então a força-peso desse objeto vai ser a massa dele, 60 kg, vezes a força do campo gravitacional da Terra, que é 9,8, mas ele deixou aqui para a gente usar como 10. Então 10 metros por segundo ao quadrado. Opa, então a força-peso desse objeto vai ser de 600 newtons. Então é isso, força-peso é dado em newtons. Então um objeto de 60 kg aqui na Terra tem uma força-peso de 600 newtons. Na prática, pessoal, é muito comum fazer o cálculo assim, tá? Então você pega a massa e multiplica por 10. Então, eu, por exemplo, a minha massa é de 80 kg. Qual que é a minha força-peso aqui na Terra? 800 newtons. Uma pessoa que pesa 65 kg, qual é a força-peso dela aqui na Terra? 650. É só multiplicar por 10, tá? Porque a gente considera aproximadamente 10 a força gravitacional da Terra. Mas isso aqui na Terra, na Lua já é diferente. Por exemplo, determine a força-peso do objeto anterior na Lua, sabendo que o campo de aceleração gravitacional na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então a gente considera que, como a gente está falando do mesmo objeto, o fato dele sair da Terra e ir para a Lua, a massa dele não altera, a massa não muda. Então, ó, a força-peso é igual a massa vezes a aceleração do campo gravitacional da onde eu estou calculando. No caso agora não é mais da Terra, tá? Essa aceleração gravitacional é da Lua, que no caso vale 1,6. Então a força-peso desse objeto vai ser 60 kg vezes o campo gravitacional da Lua, que é 1,6. Opa, então a força-peso vai ser igual a 60 vezes 1,6. Vou fazer o cálculo aqui no cantinho. 36, aí me dá 9, 96 newtons. Por isso que um astronauta, quando está na Lua, a gente percebe ele flutuando, né? Porque a força que o corpo dele exerce sobre o solo é menor. Enquanto que aqui na Terra a força que o corpo dele exerce no solo é 600 newton, uma força muito maior, lá na Lua a força é de 96, por isso que ele fica flutuando. Mas a massa continua sendo a mesma, tá? No caso do nosso objeto 60 kg, é a mesma tanto aqui na Lua quanto na Terra, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau e até mais.